pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Bem, hoje eu vou trazer então mais um lançamento, né, da Luz da Serra, foi publicado esse ano, e inclusive a Luz da Serra me mandou, é um livro de um dos autores que eu mais gosto da editora, que é o Bruno Gimenez, né? Então o livro da vez será Seja Rico, né, com esse subtítulo de checklist para elevar seu nível financeiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro então. Então, antes de mais nada também, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você adquirir esse livro lá na Amazon, tá? Através do meu link você ajuda o meu canal a se manter na plataforma, e também vou deixar o link das minhas redes sociais, das redes sociais do escritor e também da editora. Uma das coisas que eu posso falar desse livro é que logo quando eu peguei ele, eu acredito muito, né, que tudo na vida tem uma energia, tanto nós quanto os objetos em si, especialmente a energia da pessoa possuidora daquele objeto. Então, ou quem criou, quem fez o objeto, né? Inclusive, se eu não acreditasse nisso, eu não teria parceria com essa editora que fala muito sobre esses assuntos, né? Não estaria praticando aqui demagogia, enfim. Quando eu peguei esse livro, logo quando eles me mandaram, eu senti uma energia muito boa quando eu toquei nesse livro, na verdade. Muito disso tem a ver com, claro, com a questão da cromoterapia e tal, porque o livro ele é todo dourado, né? Eles fizeram aqui todo com as letras douradas, as páginas também. Então, tem um pouco a ver isso também, mas eu acredito também que tem a questão do trabalho da própria editora em si, né? Que eles acreditam no que fazem, então, por acreditar no que faz, tanto essa união da editora com o escritor e, enfim, eu acho que essa energia acabou passando para quem recebe os livros também, né? Então, se você, por acaso, adquiriu esse livro ou vier adquirir, comenta aqui embaixo se você sentiu alguma coisa logo quando vocês o tocaram. Outra coisa também é que esse livro me lembrou muito um outro livro do Bruno, né? A temática, na verdade, e a forma como ele abordou. Eu deixei, inclusive, vou deixar aqui em cima o link para essa resenha que eu fiz esse ano. A resenha não está muito boa porque, na época, eu estava tentando fazer alguns experimentos de edição que não deram muito certo. Mas, enfim, que foi o Tratado da Prosperidade, né? Foi um outro livro que eu acabei conversando também. E me lembrou bastante, na verdade, o Tratado da Prosperidade. Basicamente, né, segundo a teoria do Bruno Gimenez, o que ele vai trazer aqui são 60 passos, né, para você atingir o sucesso, a prosperidade e etc, né? Ele usou aqui uma analogia que eu achei muito interessante, que ele fala assim como o sol, né, não brilha pela metade, as sementes, né, elas estão constantemente germinando e, enfim, nós também, né, por sermos seres da natureza, a tendência nossa é evoluir, é crescer e, enfim. E aí vai ter vários fatores, né, que inclusive a gente conversou sobre isso quando eu falei sobre o Tratado da Prosperidade, que é aquela questão, né, da religião, da política e da mídia, que é um assunto abordado pelo Bruno, que tenta impedir, na verdade, o nosso crescimento, né, e o convívio humano também, né, as relações humanas, elas são muito tóxicas, então a tendência nossa, né, é se deixar influenciar por essas energias, né, e também por essas ideias, e também assim ficamos aquele constante não evolução, não crescimento. Algo que eu me identifiquei muito também é que, assim como os demais livros dele, ele vai trazer experiências próprias dele, tanto como escritor, palestrante, enfim, né, em relação ao que ele ensina. Então ele vai dizer aqui que mesmo já palestrante, mesmo já trabalhando, né, ajudando as pessoas a evoluírem economicamente, ele tinha algumas crenças limitantes, tá? Eu falei um pouco sobre isso também quando falei sobre o livro do William Sanchez, vou deixar aqui em cima. E uma dessas crenças limitantes que ele tinha, por exemplo, que eu acabei trazendo um pouco pra mim, que eu aprendi na verdade com ele, foi cobrar pelos serviços, né? Então, a vida ela tem que ter uma troca. Então não é só o doar. O doar é importante, enfim, mas não é só isso. Então, hoje em dia, depois que eu comecei a ler um pouco sobre sobre os ensinos, né, do Bruno, eu ando tomando um pouco mais essa iniciativa, que eu também tenho um pouco essa crença, especialmente aqui no canal, por exemplo.
quando aparece algum escritor, alguém, né, que pede para fazer uma leitura beta, ou enfim, no início eu tinha um certo receio de cobrar. E isso dá trabalho, tá? Não é simplesmente, por exemplo, você pegar, ligar uma câmera, falar sobre o assunto e, enfim, gente, dá trabalho, né? Você pegar, você ler o livro, você anotar suas opiniões. Quando você tem que fazer, no meu caso, né, eu tenho que fazer algumas vezes a leitura beta e também a correção textual. Então, e os anos de graduação que eu tive, né, que eu tive que pagar a faculdade, fiquei anos na graduação, e o trabalho que eu estou desempenhando ali, que eu poderia estar fazendo outra coisa, então a pessoa que me procura, ela tem que ter essa consciência, só que muitas vezes quando você fala de livros, por exemplo, elas acham que não, você tem que fazer por puro gosto, por vontade, vocação, e não é assim. Então hoje em dia eu aprendi muito com ele, né, cobrar um valor justo, né, nem que seja simbólico, mas é interessante cobrar. Porque até mesmo para você sair desse ciclo, né? Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas, vamos lá então. Quais são esses passos que o Bruno dá? Né? Ele ensina aqui. Eu não vou trazer todos os passos, até porque são 60, né? E também o interessante é que você leia, né? Enfim, isso aqui não é somente um romance, não é um romance. Então é aqueles livros que você tem que ler e botar em prática. E falando em botar em prática, ele vai trazer aqui no final, né, de cada ensinamento, capítulo, um checklist para você mesmo ir preenchendo, né? O que, na minha opinião, torna a leitura ela muito mais prazerosa, gostosa e também, como sempre, ela te dá uma sensação de proximidade com o escritor, né? Como se você estivesse ali conversando com o autor. Isso é muito interessante. O que ele vai trazer também, que dialoga muito com aquele livro, O Segredo, né, publicado há muitos anos atrás, é que as palavras, sejam elas ditas ou pensadas, elas vão influenciar o nosso campo vibracional. E o nosso campo vibracional, ele vai agir de acordo com essa vibração, né? O universo, na verdade, vai agir de acordo com essa vibração no nosso mundo material, no nosso mundo real, né? Então, daí a questão de você pensar bem antes de você falar, antes de você... Até mesmo no que você está pensando. Tem uma passagem do Cristo, ele fala assim, né? Orai e vigiai. Essa frase do Cristo tem muito a ver com essa questão de nós estarmos monitorando os nossos pensamentos, as nossas palavras, enfim. O Bruno, ele fala aqui que no início ele teve uma experiência de pegar um gravador e gravar durante o dia inteiro a sua fala, né? Ele falou que no início das primeiras horas ele acabou tentando se monitorar e depois ele acabou esquecendo. No dia seguinte, quando ele foi ver, ele falou que ficou extremamente assustado com as coisas que ele devia. Outra questão que ele vai ensinar aqui, que eu concordo bastante, é que você, para criar aquele universo que você deseja viver, ou mais próximo disso, né, você precisa mudar os seus hábitos, na verdade. Então, por exemplo, você não pode... Isso envolve, essa questão de mudar hábitos, gente, envolve especialmente a mudar convívio com pessoas, tá? As pessoas, né, o convívio humano, ele vai te influenciar muito no que você no que você fala, na forma como você pensa e etc. Por exemplo, como que você vai falar de prosperidade, enfim, né, num ambiente onde a maioria das pessoas só falam, sei lá, em doenças, em tragédias, e enfim. Daí a importância da gente ver exatamente quem são as pessoas que nós queremos por perto, tá? É óbvio que você não pode excluir todo mundo da tua vida, né? Você vai ter que limitar um pouco também. Você tem que limitar, na verdade, essa influência, né? Saber ter o controle disso. E também a questão, gente, de você tomar cuidado com as mídias, né? As mídias, elas nos influenciam muito, e muitas vezes de uma forma muito negativa. E quando eu falo mídia, eu falo tanto da televisão, né? Com os jornais, enfim, quanto nas próprias redes sociais, né? Igual ele fala aqui que a gente não pode... Quando você abre uma rede social hoje em dia, você tem uma pré-ideia de que a vida das pessoas são perfeitas, né? Então, assim, todas elas estão num relacionamento maravilhoso e você não está. Todas elas trabalham super incríveis trabalhos e você não. Enfim, né? Todas elas têm uma família maravilhosa. Gente, é muito falso moralismo, são mentiras, né? As fotos, na verdade, são mentiras. Se você se autoavaliar, se você pegar as suas redes sociais, você vai ver
que as suas fotos, por exemplo, muitas vezes não dizem exatamente aquilo que você está vivendo, né? Eu não posto, por exemplo, aqui no canal um vídeo chorando, um vídeo xingando, né, em momentos que eu tô ruim, entendeu? Nem no meu Instagram e etc e tal, e enfim, né, porque não condiz com o que eu desejo passar. Também não quero passar isso para as pessoas, mas isso não quer dizer que eu não viva isso, né? Tem momentos assim também, e só que a questão é o quanto que essa visão vai entrar no nosso inconsciente dizendo: todo mundo tem uma vida perfeita, você não. Então é isso que a gente tem que eliminar, né? E parar de ver um pouquinho a vida dos outros também, pensar um pouco na sua, né? Cuidar um pouco da sua vida, né? Lutando para sua evolução e, enfim, investindo na sua melhora, seja através de leituras como essa, que são muito importantes, mas também outras leituras também, né? Terapia, enfim, são várias coisas que você pode fazer ao invés de não focar no outro e sim focar em você. Em relação a essa busca pelo sucesso, né, e o quanto isso está ligado muito também com a nossa relação com o outro, eu vou deixar aqui, compartilhar com vocês um trecho, né, do livro dele que eu achei muito interessante, que fica na página 58 e 59, que ele vai dizer assim: você começa a mudar e aí as pessoas passam a criticá-lo e a colocá-lo para baixo. E o pior é que quem faz isso são justamente as pessoas que mais lhe amam. O seu sucesso as ofende. Essa mudança que você está fazendo, de certa forma, tiram as pessoas da sua zona de conforto. A sua luz mostra a escuridão delas. E o que você faz então? Você acaba escondendo a sua luz para ser aceito, para evitar o conflito com as pessoas que ama e com quem convive. Você cede, abre mão dos seus sonhos e ofusca seus desejos para se sentir aceito e amado. Esse é o preço da aceitação. Um preço bem alto, aliás. Não é? Né? Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar disso, porque por ser alguém muito diferente em quase todos os sentidos, né? Eu sempre busquei muito isso daí que ele está dizendo, que é essa questão da aceitação, né? Com o advento da internet em si, eu acabei me encontrando muito com pessoas que fazem mais parte da minha tribo, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, até hoje em dia, sou muito julgado, pela forma de se vestir, por apetrechos que eu uso, por forma de pensar, pelos gostos, enfim, né? Mas hoje em dia eu tento trabalhar um pouco mais isso. Então, até que ponto você se ofusca, igual ele fala aqui, né? Ofusca a sua luz para deixar que a escuridão das pessoas se sinta confortável, né? Então é uma questão para se pensar. E aí, né, ser rico, na verdade, não é você somente ter dinheiro, né? Na verdade, isso é ser rico. Ser próspero, não. E aí ele vai dizer aqui também, né, que a questão não é você estar num trabalho, por exemplo, que você não ganha milhões, né? E sim você estar num trabalho que lhe dá satisfação e também num trabalho que esteja alinhado com a sua essência. É interessante que você tente sempre alinhar eu acho que, né, muitas vezes não... É um processo complicado, mas tente alinhar o seu trabalho com aquilo que você realmente acredita, né? Aquilo que você realmente deseja ser e muitas vezes, por exemplo, você pode estar num trabalho que não necessariamente você ganha milhões, mas que é um trabalho que lhe dá satisfação, né? Que você sai satisfeito, que te faz bem. E isso é ser próspero. Ser próspero não é você ganhar milhões e estar num trabalho que está te matando, né? Dia após dia, só por o simples fato de você mostrar para os outros que você tem algo. Tem um livro, gente, que ele se chama A Sociedade do Espetáculo. O autor desse livro ele vai dizer que hoje em dia as pessoas, o importante não é nem você ter, o importante é você mostrar que você tem. Então, o fato de você tentar ter algo chega a ser mais importante, culturalmente falando, do que você realmente ter. Então, meio que conversa muito com essa teoria do Bruno. E aí teve duas questões também que ele acabou conversando aqui, que eu achei bem curioso, que aliás, eu achei uma das coisas mais interessantes, assim, importantes que ele ensinou aqui, né? Que é a questão de você se autorresponsabilizar pelas consequências das suas atitudes, tá? Então, assim, não dá pra gente responsabilizar o mundo, né, a família, a mãe. Então, a gente fazer uma avaliação
né? Porque se a gente está tendo uma consequência de algo, é óbvio, né? É uma questão da física, inclusive, é uma consequência de uma determinada atitude. Então, não adianta você culpar o mundo, né? Você tem que se responsabilizar. O primeiro passo para a mudança é você se responsabilizar, né? Ao se autorresponsabilizar. Outra questão também que ele falou aqui que eu achei muito legal é de você ter um capricho, na verdade, pelo que você está fazendo. Então, por exemplo, não importa quanto de dinheiro você tenha, o fato de você colocar capricho numa determinada atividade sua é independente de você ter dinheiro ou não. O capricho é uma coisa que você não precisa de dinheiro, né? Então é muito interessante isso também, é um baita de um ensinamento. Isso é um ensinamento, a gente por essência deveria saber, né? Já deveria estar super na nossa cabeça, enfim. Mas a gente precisa muitas vezes levar um chacoalhão. Esses livros, na verdade, nos dão um chacoalhão a respeito da nossa vivência, né? Nesse vídeo, eu não falei nem a metade da metade da metade desses 60 passos que o Bruno ele deu aqui. Tem muitos passos, muito ensinamento interessante. Eu acho que é um livro assim, agora que nós estamos chegando em meados de dezembro, para a época do Natal, é muito interessante, né? Você dar de presente para você mesmo e também para pessoas que você veja que precisam levar um chacoalhão assim, né? Pessoas que reclamam muito, enfim, né? Pensa nisso, leve em consideração que isso aqui é um presente que você vai dar para alguém para a vida toda. Ainda mais numa época em que as circunstâncias vão ser realistas e também a própria mídia tem cada dia mais nos bombardeado com notícias muito complicadas, notícias que se a gente se apegar, a gente vai acabar, né? A gente não pode se apegar a elas. Então, e estamos sendo influenciados, né? Não adianta. Então, tente se bombardear também com coisas boas, né? Com coisas que vão agregar na tua vida. E isso, gente, não vai vir de graça. Eu não falo nem na questão de comprar um livro, mas eu digo assim, notícias ruins, elas vão chegar. Notícias boas, ensinamentos bons, você que vai ter que correr atrás. E essa aqui é uma dica, então, que eu vou deixar, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.